Boa noite! Radiestesia em ação. Sejam bem-vindos, podem chegando. Vamos começar aí um dia de uma live de muitos conhecimentos, muitas oportunidades e uma nova visão aí para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Radiestesia em ação, porque hoje você vai aprender muita coisa aqui nessa live. Sejam bem-vindos. Quem tá chegando, deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, Kennedy! Kennedy sempre presente, sempre o primeiro a chegar na sala de aula, né, Kennedy? Sejam bem-vindos. Tina, seja bem-vinda, Tina. Valéria, vamos ver quem tá chegando. Vai me dando boa noite, que eu já quero ir conhecendo vocês. Boa noite, Tina. Da onde vocês estão falando? Vem entrando e vamos falando. A Marta Antunes Mota tá falando que é a primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Marta. Kennedy sempre presente. Então, gente, hoje eu vou trazer bastante coisa. Oi, Jussara. Jussara é minha aluna. Seja bem-vinda, Jussara. A Marta, ela tá falando do Pará. Da onde vocês são, vem me contando aqui. A Jussara eu sei que é do Rio de Janeiro, a Tina é do Rio de Janeiro. O tema da live é radiestesia em ação. Eu vou ensinar aí sobre o pêndulo, sobre os gráficos de radiestesia, vou explicar a diferença entre radiestesia e radiônica. Vocês vão ter muito conhecimento aqui hoje. A Marta, desculpa, é do Paraná. Oi, Karina, seja bem-vinda. A Gina Lourenço, minha aluna também, boa noite, de Portugal. Sejam bem-vindos, maravilhosos. É isso, gente. Ó, hoje a gente vai aprender bastante coisa, tá? Vou trazer bastante informação aqui pra vocês, pra ir clareando aí os horizontes, abrindo as mentes de vocês e muita coisa vai acontecer aí hoje. Tina, Rio, 40 graus, exatamente. Hoje tá 40 graus aqui. A gente nunca sabe o que vestir. Tem dia que é frio, tem dia que é calor. O negócio tá brabo. Sejam bem-vindos, então. A Rita tá entrando. A Cris tá entrando. Boa noite. Simone, sejam bem-vindos. E hoje, como eu falei, né? Eu vou ensinar pra vocês tudo sobre radiestesia, sobre radiônica, sobre os gráficos de radiestesia. Eu tô cheia de gráficos aqui, já vou mostrar pra vocês. Eu quero ensinar bastante coisa pra vocês. Deixa eu mostrando uns aqui, ó. Ó, gráficos. Ai, meu Deus, caiu, peraí. Gráficos, mais gráficos e muitos gráficos aqui. Vou ensinar bastante coisa aqui pra vocês hoje, tá, gente? Então, assim, o que a gente vai falar hoje aqui na live, o que a gente vai aprender? Vou te ensinar sobre radiestesia, sobre radiônica, sobre gráficos de radiestesia. Eu vou te ensinar sobre o pêndulo. Gente, aqui eu já tô com vários pêndulos também. Vou te ensinar sobre o pêndulo, como manusear o pêndulo, como segurar o pêndulo, como fazer perguntas pro pêndulo. Eu vou te ensinar tudo isso. E esse conhecimento, eu tenho certeza que vai abrir aí muitas portas na sua mente, muitas chaves serão viradas. E tudo isso para quê? Para te ajudar a realmente transformar a sua vida e que você possa também transformar a vida de muitas pessoas. E hoje eu vou trazer uma oportunidade incrível, tá? Uma oportunidade excepcional. Será aberta para quem não conseguiu entrar na formação da Mesa Merkabah Divino, tá? Muitas pessoas não conseguiram entrar na formação da Mesa Merkabah Divino. Ficou uma galera aí pra fora. Mas hoje eu vou oferecer uma oportunidade incrível e imperdível para quem não conseguiu entrar na formação da Mesa Merkabah Divino. Vai ser uma chance de você fazer parte da comunidade Despertar. Eu vou explicar o que é essa comunidade Despertar. É a comunidade Despertar by Michelle Gil, que tem aí algo muito completo e recheado de conhecimento. A comunidade Despertar é uma comunidade incrível para quem deseja aprender mais, né, sobre os infinitos e múltiplos assuntos que englobam energia e espiritualidade. Gente, quando a gente fala de energia e espiritualidade,
Muitos assuntos englobam esse tema e a comunidade Despertar é tudo isso e muito mais, tá? E também vou te oferecer a oportunidade, então, de conhecer, de ingressar aí na comunidade Despertar e também fazer parte do treinamento Radiestesia em Ação, com uma oferta super acessível. Mas, gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Super acessível. E aí eu te falo, agora vai. Se você não conseguiu entrar na mesa Merkabah Divino, por qualquer questão, eu tenho certeza que hoje você consegue ingressar nessas duas situações que vão acontecer juntas e misturadas. Comunidade Despertar e o treinamento Radiestesia em Ação. E por isso hoje eu vou trazer tantos conhecimentos aqui para vocês. Por quê? Porque hoje você vai ver como é fácil aprender o que eu vou te ensinar. E além de fácil, é viável e extremamente prático para que você que deseja aprender sobre radiestesia, para que você que deseja abrir aí novas formas de melhorar a sua vida, não é? Tanto para você que deseja também agregar conhecimento prático e ainda poder utilizar para si e auxiliar outras pessoas. Você vai poder utilizar esse conhecimento terapeuticamente, se você quiser, e ainda vai poder ganhar uma renda extra. Acredite, porque é possível sim. Então hoje eu vou te ensinar sobre tudo isso hoje, só hoje, tá? Eu vou te ensinar a usar o pêndulo para que você possa iniciar os seus trabalhos, suas medições, e aí você vai ver que é tudo muito fácil e muito mais simples do que você imaginou, tá? Então assim, vamos começar, né? Porque eu já não quero me alongar muito. Deixa eu dar boa noite aqui para mais algumas pessoas que acabaram de entrar. Boa noite. A Karina já faz parte. A Batiste Laita, ela é de Porto Alegre. Então, gente, vamos lá que eu vou começar já essa aula incrível para vocês sobre radiestesia radiônica, como segurar o pêndulo, como manusear o pêndulo, como fazer perguntas para o pêndulo, de onde vêm as perguntas que a gente faz para o pêndulo, de onde vêm essas respostas. Eu vou te explicar tudo isso hoje, tá? Então vamos entender aqui o que é radiestesia, o que é radiônica. Por quê? Porque para eu chegar no assunto pêndulo, você tem que entender primeiro o que é a radiestesia e o que é a radiônica, tá? Para que a gente comece do início, passo a passo, para que você faça a junção de todo esse conhecimento na sua cabeça. Então, vamos entender primeiro a premissa básica da radiestesia e por que ela de fato funciona. Mas antes, como eu falei, você precisa entender algo que é muito importante, é a premissa de toda a base do pêndulo, da radiestesia, da radiônica, dos gráficos, de tudo isso. Tudo é formado por energia. O ser humano é formado por energia e mais tudo que existe. A radiestesia e a radiônica, elas têm como intuito nos permitir sentir, captar, transmitir radiações, tá? De um objeto, e aí a gente pode usar o pêndulo ou algum outro instrumento de medição da radiestesia para identificar essas energias, para medir, para mensurar, para amplificar essas vibrações que acontecem por meio do movimento e por meio dos trabalhos. Então, vamos lá. Radiestesia. Tudo gira em torno do quê? De energia. A radiestesia, ela mede a radiação. A radiestesia, você consegue medir campos energéticos. Você consegue saber qual percentual que a sua energia está negativa. Você consegue saber se os seus caminhos estão abertos para a prosperidade. Você consegue saber se os seus sentimentos, sei lá, você tá vamos supor que você tá aí cheia de ressentimento, de problema, quantos % eles estão influenciando na sua saúde. Você tem como investigar tudo isso com o pêndulo, quando você aprende tudo que eu vou te ensinar hoje, tá? Então, radiestesia é uma ciência muito antiga mesmo. E ela tem como objetivo medir, detectar campos energéticos através de alguns instrumentos. E como eu falei, aqui a gente vai falar
sobre o pêndulo, mas existem vários outros instrumentos para a gente medir energias através da radiestesia. A radiestesia, ela é a sensibilidade, ela é a percepção, é a sensibilidade em você perceber, em você sentir, em você medir a radiação, tá? Que é essa energia emanada. Então, com a radiestesia, nós podemos medir energias externas a nós e podemos medir energias internas de nós mesmos indivíduos, assim como você consegue equilibrar, harmonizar situações, harmonizar indivíduos, ambientes, pessoas, animais. Você consegue fazer um trabalho extremamente completo quando você adquire esse conhecimento que eu vou te passar aqui hoje. Então, você consegue também detectar, por exemplo, através do pêndulo, você consegue detectar desarmonias que possam estar acontecendo, desequilíbrios que possam estar acontecendo com você, com seus familiares, na sua casa. Você consegue detectar e com isso você consegue trabalhar em cima dessas questões de uma forma mais incisiva, tá? Então, isso é a radiestesia. A radiestesia, ela mede energias, ok? E a radiônica? O que é a radiônica? A radiônica, ela utiliza ondas de forma, que são energias, tá? São formas, são padrões de geometria sagrada. Para que a radiônica, ela usa esses padrões com uma finalidade? Ela usa esses padrões de geometria, de ondas de forma que estão presentes nos gráficos, como vocês podem ver, elas estão presentes. Então ela utiliza essas energias, essas ondas de formas, esses símbolos, para alterar o campo, tá? Para alterar a energia das pessoas, de objetos, de animais, de locais. Você abre caminho, você limpa a energia, você ativa a proteção, você ativa a prosperidade, você harmoniza um ambiente, você harmoniza uma relação, você harmoniza interiormente. Você pode trabalhar, por exemplo, os seus chakras. Você pode trabalhar através da radiestesia, medindo, e da radiônica você faz todo um trabalho de reestruturação, de organização, e com isso você altera e transforma esses padrões de uma forma rápida. Na radiônica, a parte mais comum da radiônica é a utilização, como eu falei, dos gráficos, tá? Essa é a parte mais comum que a gente vê na radiônica, utilização dos gráficos. E você pode também, ou placas de radiestesia, ou gráficos, você pode chamar como você quiser. E a gente pode potencializar a energia desses gráficos, dessas placas, com, por exemplo, cristais. Você pode utilizar aqui cristais para ir potencializando. Então, geralmente você pega cristais que tenham relação com o trabalho que você está fazendo na radiestesia e na radiônica, tá? Então, as placas radiônicas, elas possuem símbolos, tá? Esses símbolos aqui, deixa eu pegar uma outra para vocês irem olhando. Elas possuem símbolos. Esses símbolos, essa aqui tá mais clara, não dá para vocês verem. Deixa eu pegar aqui uma outra. Elas possuem símbolos. Esses símbolos, eles têm significados, atividades específicas que eles vão desenvolver o equilíbrio vibracional, vão devolver o equilíbrio vibracional a um local, vão elevar a vibração, vão trabalhar de múltiplas maneiras, vão limpando energias. Então a gente utiliza essas ondas de forma, cada uma tem um significado e um objetivo, para que a gente possa devolver o equilíbrio vibracional, tanto de locais, como de pessoas, como de animais, de pets, tá? Ou seja, vamos lá. Na mesa Merkabah Divino, a gente utiliza as energias de forma, que são os símbolos, as geometrias sagradas que estão na mesa Merkabah Divino, tá? A gente utiliza aquelas formas geométricas de geometria sagrada, dando comandos para quê? Para que a energia seja limpa, para que a energia seja desviada, para que a energia seja dissolvida, para que energias sejam reprogramadas, ativadas, enfim. Os símbolos, as geometrias sagradas, são grandes aliados no nosso trabalho com a mesa Merkabah Divino, tá? E aqui eu tô explicando sobre a radiestesia, a radiônica, o pêndulo e como utilizar tudo isso. Então, o que é essa geometria sagrada que está presente nos gráficos de radiestesia? O que será essa geometria sagrada? Vou te mostrar aqui que ele não tá levantando.
o que será essas formas de geometria sagrada. Geometria sagrada, ela é considerada uma ciência milenar. A geometria sagrada, ela explica padrões de energia, ela explica padrões de crescimento e até de movimentos que criam e unificam todas as coisas a partir de uma ou mais formas geométricas, tá? Ela surgiu, né, dos tempos assim que mais recentes no Egito Antigo, tá? Mas, na verdade, ela já vem desde a Atlântida, da Lemúria e muitas outras civilizações super antigas que já existem. Então, o que acontecia naquela época do Antigo Egito? Eles usavam muito a radiestesia para fazer detecção de veios d'água. Eles utilizavam varetas para achar veios d'água e ali fazer perfurações e conseguir extrair a água do solo. E para muitas outras finalidades, tá? Isso era a forma que a radiestesia era utilizada mais assim pela população, tá? Só que existiam conhecimentos secretos e conhecimentos herméticos, que é como os que a gente utiliza hoje, que eram mais ocultos, tá? Eram aprendidos nas sociedades secretas, herméticas, tá? Então, esses conhecimentos mais ocultos é isso hoje que eu estou abrindo para vocês, que é um conhecimento mais fechado. Então, na época do Antigo Egito também, eles perceberam que existia uma repetição de padrões geométricos na natureza. Então, eles começaram a entender que esses padrões geométricos, eles eram informações super complexas que eles tinham a finalidade de harmonizar todas as formas, tá? Então, a geometria sagrada ela é um meio de comunicação entre nós humanos e o universo, o cosmos, o todo. E já que está presente em todas as formas de vida existente, está presente na flor, está presente nos animais, está presente em várias coisas na natureza. Por meio desse estudo que eles perceberam que estava presente em tudo na natureza, para ter uma maior compreensão do que existe no nosso redor. Então eles começaram a utilizar esse conhecimento para quê? Para desbloquear questões na nossa origem. Então, a geometria sagrada, ela também é conhecida como arquitetura sagrada e ela é capaz de amplificar a conexão com o espírito e criar aí uma harmonia entre nós e o mundo exterior. Nós nos harmonizamos e temos como harmonizar também o nosso entorno, tá? Entendam que geometria sagrada, na geometria, ela é composta por quê? Por símbolos. E esses símbolos, eles funcionam como se fossem códigos, mas que também trazem um profundo despertar da alma e uma conexão verdadeira com a nossa essência divina. Então, eles podem ser usados, esses símbolos todos que eu estou mostrando para vocês e vários outros que eu ainda vou mostrar, eles podem ser utilizados para abrir os seus caminhos, limpar a sua energia, harmonizar a sua energia, para trazer proteção espiritual, para harmonizar o seu relacionamento. Enfim, pode ser utilizado para infinitas situações, tá? E com isso a gente vai equilibrando tudo isso na nossa vida. Existem padrões de geometria sagrada desde a nossa menor célula, nossa menor partícula, até as maiores, do micro ao macro. Existem padrões de geometria sagrada no maior dos planetas, nos universos, nas galáxias, nos sistemas solares. E a geometria sagrada, ou seja, a geometria sagrada, ela está em todas as nossas estruturas e em mais tudo que existe. Ela é um padrão harmônico. Ela é um padrão, toda forma geométrica, ela carrega uma infinidade de informações. Então, ela é um padrão que ela vai te devolver a harmonia, tá? Então, essas energias, elas são harmonizadoras, ativadoras, elas conversam com o seu eu superior, elas conversam com a sua sabedoria inata e são capazes de promover aí muitas mudanças, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre esse assunto, ela está interagindo com você. Então ela faz alterações no seu campo só de você olhar muitas vezes para essas ondas de forma. Só de você olhar essa energia, ela já está interagindo com você, tá? E reestruturando de acordo, claro, com o significado de cada símbolo, com o significado de cada geometria, de cada gráfico, enfim, tá? Então
Então esse contato, quando a gente começa a desenvolver esse contato com a geometria sagrada, a gente começa a entrar em sintonia com o nosso verdadeiro propósito, com o nosso verdadeiro caminho, além, é claro, de ativar altas frequências dessa energia, dessa luz, despertar, transformar, promovendo aí efeitos de cura, de harmonização, de reequilíbrio em todos os nossos níveis. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Tina tá falando que aprendeu a usar a radiestesia e os gráficos comigo. Gratidão, Tina. Estão em todos os trabalhos. Por quê? A Tina falou uma coisa super importante, porque a gente consegue, com a radiestesia e os gráficos, você consegue trabalhar eles de uma forma sozinha, você pode trabalhar só com eles, como você pode integrar a qualquer outra técnica que você esteja utilizando. Ah, mas eu não sei nenhuma técnica. Se você fizer uma meditação, você tem como complementar também com o uso dos gráficos, tá? Então ela vai promovendo curas, harmonização, reequilíbrio. Resumindo aqui até o momento, para saber manusear um pêndulo, e utilizar os gráficos, você primeiro precisa entender que tudo é composto por átomos, se tudo é composto por átomos, é composto por energia. Então, nós, na nossa essência primordial, somos energias. E esses átomos que compõem a nós e compõem a mais tudo que existe, eles vibram incessantemente e eles emitem energia incessantemente. Eles não estão parados. Então, dessa forma, a radiestesia, ela mede essas energias, tá? Ela vai mensurar, vai medir percentuais, se tá positivo, se tá negativo, quanto que tá interferindo, quanto não tá, se existe energia negativa ali, se não existe. Então a radiestesia você mede as energias. E com a radiônica, através dos gráficos, das ondas de forma, né, que são padrões de geometria sagrada que estão presentes em tudo, estão presentes na mesa Merkabah Divino, nas placas, em tudo, a gente utiliza o pêndulo para quê? Mensura com o pêndulo e altera as informações nos gráficos, na geometria sagrada, nas ondas de forma, tá? Então o que eu falo para vocês é o seguinte: dá para fazer muita coisa com conhecimento que é muito antigo e simples quando você para prestar atenção em como tudo isso funciona. Dá para fazer muita coisa com a radiestesia, com a radiônica, com a geometria sagrada, com o pêndulo, mas aqui o nosso foco vai ser esse, tá? Então vamos lá. O que é um pêndulo? Aqui eu trouxe vários para vocês verem. Ó. Trouxe esses, não vou talvez conseguir segurar todos, mas ó. Trouxe vários pêndulos. Trouxe um de cristal, trouxe um de madeira, esse aqui é um pêndulo egípcio, e trouxe um de metal. O pêndulo, ele é um instrumento usado na física, tá? O pêndulo não é só na radiestesia. O pêndulo é um instrumento que é utilizado na física. É um estudo de força, de peso e de movimento oscilatório, tá? Só que o pêndulo também é usado na radiestesia, que é a ciência que mede e pesquisa campos energéticos e que já é utilizada aí há milhares de anos no nosso planeta. Então, um pêndulo, ele é constituído por um fio e um peso na extremidade, que é esse peso daqui, ó. Todos eles têm um fio e um peso na extremidade. Essa cordinha aqui é uma corda, esse aqui é uma cordinha de metal, tá? Então, o pêndulo, ele tem sempre que ter a cordinha, seja de metal, seja disso aqui, de fio mesmo, não sei como é que chama, ou e tem um peso na extremidade, tá? E o pêndulo é uma ferramenta que ele é capaz de medir, amplificar os movimentos das mãos. Então, ele amplifica o movimento da sua mão. Então, ele permite que algo que não existe no plano físico se comunique neste plano através de quê? De microvibrações, que é quando o pêndulo oscila, quando ele gira para um lado, quando ele gira para o outro. Que são o quê? Essas oscilações? São vibrações de energia, são vibrações atômicas, tá? Então, o pêndulo, ele traduz toda essa informação de forma que você se comunique com o éter, tá? E ele traz para a fisicalidade as respostas. Então,
Como tudo possui uma vibração e emite uma energia de onda, através do pêndulo nós conseguimos interagir com essas energias de uma forma assertiva. Tudo que a gente conhece na terceira dimensão é vibracional. Não, Michele, é tudo físico, você vai falar. Não é. Tudo é vibracional. Você vê e percebe de uma forma física. Se você vê uma cadeira, você vai falar, não, ela é física. Só que se você pegar um microscópio eletrônico, você vai ver que aquela cadeira está vibrando. Ela vibra o tempo todo. Você que não consegue perceber. Porque seus olhos não conseguem captar. Então, tudo na sua essência primordial, mesmo que exista na fisicalidade, é energia. Tudo, tá? Desde os seres humanos até animais, plantas, objetos, tudo na sua essência inicial e primordial é energia. Então, tudo que a gente conhece na terceira dimensão, antes de virar matéria física, em sua essência ela é vibração. Ela tá no éter, ela vibra. Quer você saiba disso ou não, quer você perceba ou não, quer você sinta ou não. Isso é um fato comprovado cientificamente. Então, tudo vibra. Os átomos vibram o tempo todo, a realidade ela vibra o tempo todo. Se ela vibra, ela está oscilando e ela está interagindo e reagindo de acordo com a frequência, com a nossa frequência, tá? Isso acontece numa velocidade tão grande, tão alta, que, como eu falei, os nossos olhos não conseguem captar esses impulsos vibracionais e por isso a nossa mente acha que tudo está parado, que tudo está contínuo, que tudo é estático, que tudo está sem movimento, tudo não tem vibração. Só que quando a gente olha, como eu falei, através de um microscópio eletrônico, para uma mesa, para uma cadeira, para um objeto qualquer, para essa régua, eu pego essa régua e olho no microscópio eletrônico. Eu olho para ela, sim, eu digo que ela é física, mas se você olha no microscópio eletrônico, você vai perceber que tudo, parede, régua, objetos, tudo vibra. E você vai perceber esses objetos vibrando. Tudo vibra o tempo todo. Tudo, isso prova o quê? Que tudo é frequência vibracional. Tudo é eletromagnético. Nós estamos em um universo vibracional, por mais estático que tudo pareça. Isso é uma ilusão, tá? Então, o que é o pêndulo? Vamos lá. O pêndulo é um instrumento da radiestesia que ele detecta radiações através do desenvolvimento da sensibilidade de cada um. O pêndulo ele é utilizado para tornar visível, para tornar mensurável alguma informação vinda de planos mais sutis. É uma comunicação que acontece direta com a malha cósmica. E aí você vai falar, mas o pêndulo está mexendo, será que é algum espírito se comunicando? Não, não são espíritos. Você está se comunicando com a energia do todo, da fonte, do universo. Você está se comunicando com a malha cósmica, a malha quântica, como você queira chamar, tá? E aí aqui, existem os mais variados tipos de pêndulos, tá? Existe o pêndulo de madeira, que alguns são mais leves e outros são mais pesados. Nesse caso aqui, o meu pêndulo, ele tem um lastro de chumbo, tá? Então, ó, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Ele tem um lastro de chumbo que traz um peso maior para ele e ele é melhor para ser utilizado do que os que não têm lastro de chumbo, tá? Os mais leves são mais difíceis, principalmente para quem está iniciando a prática, para quem precisa fazer perguntas pro pêndulo, está começando a treinar. Ele é mais difícil, o pêndulo que não tem o lastro de chumbo, tá? A gente tem os pêndulos de metal e aí tem os mais variados possíveis. Eu trouxe esse, que esse aqui é um que eu uso bastante, tá? Tem de ouro, de prata, de bronze, de latão, de cobre, de tudo quanto é jeito. De ferro, de tudo quanto é jeito, tá? Geralmente, o material de fabricação do pêndulo e a gente usa muito ele na radiestesia, tá? Ele é muito indicado também para quem tá começando, por quê? Porque ele é um pêndulo que tem peso, tá? E é mais fácil de você dele oscilar para dar as respostas com mais precisão para quem ainda tá começando. A gente tem o de cristal e o cristal talvez seja o material mais vasto de todos para construção de pêndulos, tá? Existe uma infinidade de tipos de cristais. Esse aqui é um de cristal de quartzo transparente
E os pêndulos de quartzo, os pêndulos de cristal, eles absorvem as energias, às vezes, de um trabalho com mais facilidade. Mas eles são muito bons também para quem está começando, para fazer perguntas, porque eles têm esse peso, tá? Ele é muito eficiente na medição de energias. É muito bom medir energias com o pêndulo de cristal, tá? E também para fazer amplificação energética, principalmente o pêndulo de cristal de quartzo transparente, tá? Por quê? Porque o quartzo transparente, na sua essência, ele já é um cristal que ele tem um poder enorme amplificador, tá? Então, esses são alguns pêndulos, existem vários outros tipos de pêndulo, tá? Esses são alguns. E vamos falar aqui como utilizar o pêndulo na radiestesia. Como que a gente utiliza o pêndulo na radiestesia? Vou explicar pra vocês. Espera aí, só beber uma água. A Tina tá falando aqui que ela usa os de madeira com chumbo para as investigações e o de madeira mais leve para os decretos na mesa. Mas você sabe, Tina, que o de chumbo, ele traz uma potência maior, tá? Para trabalhar, tanto para ativar gráficos como para trabalhar na mesa, ele traz uma potência maior. Às vezes é um pouco mais desconfortável porque ele tem um pezinho, né? Mas ele traz uma potência maior, tá? Então vamos lá. Existem muitas técnicas diferentes de como segurar um pêndulo, tá? Eu vou ensinar para vocês agora. Prestem bem atenção nisso que eu vou ensinar como segurar o pêndulo. Existem muitas técnicas diferentes, só que a mais fácil, talvez, ou mais importante, é você fazer assim. A mais fácil, eu acho. Você pega o fio dele, coloca assim na palma da sua mão. E aí você vai descendo e você vai segurar ele bem rente, assim, tá? Ó, o fio tá aqui na palma da minha mão. Você segura ele bem rente. Aqui, você vai começar a liberar espaço nessa cordinha, tá? Ela não pode ficar nem muito curta e nem muito longa. Assim você não consegue trabalhar com pêndulo, assim como assim você também não consegue, tá? Então, assim, para cada pessoa existe uma altura diferente, tá? Não é uma altura padrão para todas as pessoas. Você vai ter que achar o seu ponto. O meu ponto geralmente são uns 3 ou 4 dedos, assim, que é um ponto que é bom pro meu trabalho, tá? Você precisa identificar o seu. Não existe certo, não existe errado. A única coisa é que se o pêndulo tá muito curto, você não vai conseguir mexer, ele não vai mexer direito, o movimento não vai ser muito preciso. E se o fio estiver muito grande, o movimento também não vai ter precisão, ele vai demorar muito a se mexer, tá? Então a forma eficaz é você segurar o pêndulo na palma da sua mão, entre o polegar e o indicador, tá? Não aperta muito, não pode apertar muito. Primeiro que vai machucar o seu dedo, tá? Não tem a menor necessidade. Você precisa segurar com firmeza, porém com conforto. Não é para apertar e imprensar. Segura só com firmeza, de modo que o pêndulo fique firme aqui e ele não vai sair voando quando você estiver fazendo o trabalho. A corda, como eu falei, não pode ficar muito comprida e não pode ficar muito curta e você precisa descobrir qual é a melhor forma de você segurar e obter respostas com o pêndulo, tá? De modo que ele se movimente quando você faz as perguntas. Caso, quando você for perguntar ao pêndulo, ele não se mexa, você vai precisar avaliar qual é a altura ideal do comprimento dessa cordinha até que você ache o seu ponto ideal. Como eu falei, vou repetir, cada um tem um ponto ideal para segurar o pêndulo. Isso não é regra, tá? E aí aqui você vai precisar o quê? Vai precisar treinar, precisar identificar o seu ponto ideal para segurar o pêndulo. E o pêndulo, ele traz respostas. Quando você chega lá no ponto, você já entendeu qual é o ponto que segura o pêndulo ele traz respostas às suas perguntas. Então vamos entender melhor essas respostas às suas perguntas. De onde vêm as respostas que o pêndulo traduz em movimento? De onde vem? Ó, ele tá oscilando para um lado, agora ele vai oscilar para o outro. De onde vem esse movimento, essa energia? Aqui eu dei um comando, por isso que ele mexeu, tá? Mas assim, quando a gente oscila o pêndulo, a gente tá se ligando a uma fonte de informação muito maior do que aquilo que a nossa consciência consegue mensurar. Nós nos conectamos com a malha quântica do universo infinito. É claro que não é a Bangu assim, tipo, tô aqui, não é assim. Você precisa
respirar, centrar, acalmar a sua mente, tá? Você precisa ter um preparo para você começar a fazer as perguntas. Para quê? Para que o seu plano mental não interfira nas respostas do pêndulo, tá? O pêndulo, ele pode sim ser alterado pelo comando que você dá da mente, como eu fiz aqui, ó. Pêndulo, gire para o lado, para o sentido horário. Pêndulo, gire para o sentido anti-horário. Eu estou comandando. Então, para que o seu pensamento não interfira no pêndulo, você precisa silenciar a sua mente, acalmar o seu pensamento e estar num estado de neutralidade. O ser humano, gente, ele tem infinitos potenciais que se encontram adormecidos. Em cada um de nós tem esses potenciais e a gente precisa começar a entender essas conexões que acontecem. Então, ao trabalhar com o pêndulo, você começa a perceber esse mundo energético que existe, esse mundo atômico, quântico, desse universo vasto e infinito. Assim como, quando você começa a trabalhar com o pêndulo, você começa a despertar os seus potenciais intuitivos, tá? Mas fica tranquila que eu vou te explicar tudo aqui. Existe uma premissa básica para você perguntar ao pêndulo e se conectar com a malha quântica. Será que existe uma premissa básica para você perguntar ao pêndulo e se conectar com a malha quântica? Sim, existe uma premissa básica e eu vou te explicar o passo a passo aqui. E aí eu preciso que você preste bastante atenção. Preste atenção para que você entenda o que eu vou te dizer. Toda conexão com a malha quântica, através do pêndulo, ela ocorre através de um pensamento claro da nossa mente. Ou seja, as perguntas que nós fazemos para o pêndulo, elas precisam ser perguntas claras, diretas e sem enrolação. Elas precisam ser, as perguntas que eu faço para o pêndulo precisam ser claras e objetivas, tá? E a sua mente, ela precisa estar num estado de paz, num estado de tranquilidade, sem confusão mental, sem ansiedade, sem desordem e desequilíbrio interior, tá? Pensamentos conturbados ou o desejo de uma resposta de uma forma insistente. Meu marido tá me traindo? Meu marido tá me traindo? Pêndulo. Meu marido tá me traindo? Isso é uma resposta insistente, onde você está completamente descompensada e querendo que o pêndulo responda alguma coisa que talvez você mesma vá fazer a resposta do pêndulo, tá? Então, o seu estado precisa ser de neutralidade, de paz, de tranquilidade, um estado de ordem. Por isso é sempre importante respirar, tá? Então, desejos aí obsessivos por uma resposta insistente, carregada de emoção descontrolada, carregada de emoções obsessivas, podem sim influenciar na resposta do pêndulo. E se você não está em um estado de harmonia, de clareza mental, a resposta do pêndulo não será real, não será verdadeira, não será fidedigna. Por quê? Porque você influenciou a resposta do pêndulo. Resumindo, o emaranhamento dos pensamentos, ele interfere na resposta do pêndulo. Perguntas desconexas, perguntas que às vezes você faz que nem você está entendendo a pergunta que você está fazendo, perguntas que não são claras, que não têm objetividade, eles interferem na resposta do pêndulo, tá? Uma vez eu tive uma aluna que ela estava fazendo uma pergunta e ela falou assim pra mim, eu tô perguntando tal, isso, aquilo, não sei o que, mas o pêndulo respondendo isso, respondendo aquilo. À medida que eu fui conversando com ela, eu entendi que nem ela estava entendendo a pergunta que ela estava fazendo. Então, gente, isso é uma premissa básica. Isso é uma premissa básica. Fazer perguntas claras e objetivas, tá? Então, quando você for manusear o pêndulo, é importante você fazer respirações, acalmar a sua mente, formular uma pergunta bem formulada, formular uma ótima pergunta bem formulada, né, que ela tem que ter um contexto de acordo com as restrições da linguagem do pêndulo. Quais são as restrições da linguagem do pêndulo? Sim para um lado, não para o outro. E às vezes quando você usa um biômetro, que são os relógios de radiestesia, vou mostrar aqui para vocês, aqui tem um relógio de radiestesia, aqui tem dias, percentuais,
meses, minutos, horas, dias. Então, por exemplo, eu posso perguntar assim, ó. Quantos dias... Ativei um gráfico, por exemplo. Quantos dias, com o objetivo que eu ativei esse gráfico, quantos dias é perfeito para ele ficar montado? Eu estou perguntando em dias. Então, eu vou aqui na parte dos números, ele vai me dizer, sei lá, 5 dias. Eu vou deixar o gráfico montado, 5 dias. Eu estou fazendo uma pergunta o quê? Clara e objetiva, de modo que ele me responda em dias. Quanto tempo? Quanto tempo é vago? Quanto tempo em horas? Quanto tempo em minutos? Quanto tempo em segundos? Quanto tempo em dias? Em meses? Em anos? Você tem que formular a pergunta de uma forma clara e objetiva, com o máximo de informação possível, de modo que o pêndulo consiga te responder, tá? Então, restrições do pêndulo são essas. Se você tiver biômetros, que são esses relógios de radiestesia, que você faz as mensurações, pergunta ali, né, o que você precisa saber, você investiga e você utiliza, faz as perguntas pro pêndulo, de modo que ele responda sim e não. Quantos por cento, por exemplo? Vamos supor que você foi na casa da vizinha e você sentiu uma energia de inveja dela em relação a você. Aí você pergunta pro pêndulo, a fulana de tal, minha vizinha, emitiu energia de inveja pra mim? É uma pergunta clara e objetiva. Ele vai te responder sim ou não. Aí você pode perguntar, quantos por cento de energia negativa que a minha vizinha fulana de tal emitiu pra mim, quantos por cento dessa energia me afetou negativamente? Quantos por cento dessa energia que a minha vizinha emitiu de inveja pra mim, me afetou negativamente? Negativamente, não é me afetou. Toda energia tem as duas polaridades, positivo e negativo. Me afetou negativamente. Então você vai ver quanto daquela energia de inveja da sua vizinha penetrou no seu campo. Ela pode ter emitido 100%, mas dependendo de como é a sua energia, dependendo de como estão suas proteções, dependendo de como é a sua alta vibração, aquela energia, de repente, entrou 10% em você. E aí, o que você faz? Você vai nos gráficos e trabalha essa energia, limpando aquilo do seu campo, limpando da sua casa, tá? Assim que a gente vai trabalhando. Então, você vai segurar o pêndulo. Primeira coisa, você vai segurar o pêndulo e tentar descobrir qual é o seu ponto médio de segurar o pêndulo. Nem muito curto, nem muito comprido, de modo que o pêndulo consiga se mexer, tá? Então, você vai perguntar. Aí você estabeleceu qual é o ponto, o seu ponto com o pêndulo. Você vai perguntar, pêndulo, qual é o meu lado do sim? Ele gira, o meu, Michele, lado do sim é o sentido horário. E aí você vai dar uma batidinha nele, tá? Aqui eu não tô dando, mas vou dar aqui, ó. E aí você vai estabilizar ele e você vai perguntar, pêndulo, qual é o meu lado do não? Entendeu? Aqui você está fazendo uma convenção. Você está fazendo... O que é a convenção? Você está fazendo um acordo entre você e o pêndulo, estabelecendo a comunicação que vocês vão ter. Você estabeleceu, aqui eu fiz a convenção de que o sentido horário é o meu lado do sim e o sentido anti-horário é o meu lado do não. Você estabeleceu um acordo com o pêndulo em uma linguagem, para que vocês falem a mesma língua, entende? E aí, depois você vai fazendo várias tentativas, vai estabelecendo, vendo se tá certo, vendo se não tá, e você pode começar a medir coisas. Por exemplo, pêndulo, isso aqui, esse objeto é uma televisão? Não. Pêndulo, esse objeto é um controle remoto? Sim. Pêndulo, esse objeto aqui é gesso? Não. Esse objeto aqui é um cristal? Sim. Ele vira o lado, entendeu? E aí você vai treinando dessa forma com o pêndulo. Você começa a fazer treinamento com o pêndulo, tá? O Kennedy tá perguntando, podemos fazer esse pêndulo com qualquer pedra ou precisa ser uma pedra igual a esse cristal? O ideal pode, olha só, você pegar e amarrar uma cordinha no pêndulo, numa pedra qualquer,
ele não vai estar em equilíbrio perfeito, tá? Porque de repente se você pegar, sei lá, dá um nozinho, pega uma cordinha, dá um nozinho em alguma coisa, você pode até fazer, mas ele não vai estar num equilíbrio perfeito. Os pêndulos, eles são feitos todos em medidas exatas. São medidas extremamente exatas. O pêndulo egípcio, por exemplo, ele tem uma altura, uma largura, ele tem um peso específico do lastro. Então, tudo isso, ele precisa ser harmônico na sua forma, tá? Ele não pode estar em desarmonia. Por exemplo, se eu amarrar uma corda nessa pedra, ela não está em harmonia, tá? Em harmonia, que eu digo no sentido de segurar e deixar o pêndulo ali certinho, tá? Então, é bom que seja realmente um pêndulo, tá? Então, aí você vai começar a treinar e vai fazendo a convenção, tá? Lembrando, para algumas pessoas o lado do sim é no sentido horário e para outras pessoas o lado do sim é no sentido anti-horário. Não tem nada de errado nisso. É uma convenção que você está estabelecendo com o pêndulo para que vocês dialoguem a mesma língua, tá? Para que vocês falem a mesma linguagem. Então, duas pessoas, elas podem ter, sim, a convenção diferente, tá? E repetindo, o que é convenção? É quando você estabelece, junto ao pêndulo, junto à malha quântica, o seu lado do sim e o seu lado do não, tá? Você vai estabelecer essa linguagem, essa comunicação. E aí, depois que você tiver estabelecido com o seu pêndulo a convenção, você começa seus treinos. E é isso, vai perguntando, esse objeto... Vou pegar aqui. Esse objeto é um óculos? Peraí. Esse objeto é um óculos? Não. Esse objeto é uma régua? Sim. E você começa a trabalhar fazendo treinos, tá? Lembrando, na radiestesia, você precisa sempre fazer perguntas claras, diretas, objetivas, tá? Não façam perguntas aleatórias, do tipo, por exemplo, pêndulo, o que é isso? Pêndulo, o que é isso? Não é uma pergunta clara nem objetiva. O que é isso? Ele nem responde. É uma pergunta vaga, abrangente demais. O pêndulo, a pergunta precisa ser clara, direta e objetiva. O radiestesista, ele precisa saber entender muito bem a sua pergunta. Ele precisa formular muito bem a sua pergunta. Se o radiestesista tem dúvida ou não tiver entendido a sua pergunta, a resposta que o pêndulo vai trazer não será real, não será fidedigna, não será verdadeira, tá? E qual é a importância de você ter sempre uma intenção muito clara? Quando você tem uma intenção clara, é imprescindível para que você estabeleça uma conversa com o pêndulo e com a malha quântica. Primeiramente, vamos falar o que é intenção. Eu tô falando que você precisa ter uma intenção clara. O que é a intenção? Você sabe o que é a intenção? Intenção é o comando que você dá pro pêndulo, que na verdade você não está dando pro pêndulo. O pêndulo é aquele que vai te trazer a resposta. Quando você faz a pergunta, você não está perguntando pro pêndulo, você está se conectando com a malha quântica. E o pêndulo vai traduzir em resposta. Só que entenda, antes da informação chegar aqui no pêndulo, ela passa por onde? Ela passa por você. A malha, você está aqui, através do seu chakra da coroa, se comunicando com a malha quântica. A informação, ela vem para cá, ela entra na sua glândula pineal e através do movimento, a informação corre rapidamente e ela traz a resposta para a ponta do pêndulo, tá? Então, o comando, a intenção a intenção é o comando que você dá para o universo para que ele te devolva na resposta que você precisa. A intenção é a sua pergunta. É a pergunta que o radiestesista vai fazer. E essa pergunta, ela precisa estar carregada de uma forte intenção. Essa forte intenção vai se propagar no universo, vai fluir na malha quântica do universo, dos múltiplos arquivos da malha quântica, dos seus registros, para buscar os entrelaçamentos quânticos, para buscar nesses entrelaçamentos quânticos que são, a grosso modo, esses arquivos quânticos e cósmicos, a resposta que você está buscando, a resposta que você precisa. E aí ele vai traduzir na oscilação, no movimento do pêndulo.
A intenção é a força mais poderosa do universo. E por isso, a intenção ela precisa ser muito clara e objetiva. A pergunta precisa ser muito bem formulada, porque se na sua mente você não entender o que você está perguntando, a resposta não vai ter precisão, tá? Então, a sua intenção, ela vai através de uma pergunta que precisa ser clara e objetiva. Se o pêndulo irá responder sim ou não, você vai perguntar a forma que seja sim e não. Então, por exemplo, como eu falei, deixa eu pegar aqui, isso aqui é um óculos. Esse objeto que está na minha mão é um óculos? Sim. Esse objeto que está na minha mão é um computador? Não. Entenda que nisso tudo aconteceu uma comunicação com a malha quântica extremamente rápida. Energia, tá? Aí você pode perguntar, por exemplo, o meu chakra básico está em harmonia? Sim. O pêndulo vai responder sim ou não. Meu chakra básico está em harmonia? É uma resposta de sim e não. Agora, uma pergunta que é errada. Você pode perguntar assim, qual meu chakra está em harmonia? Meu bem, você tem não sei quantos mil chakras no corpo, você precisa ser específica. Qual chakra você está se referindo? Então você precisa perguntar de uma forma sempre bem específica. É o mesmo que você falar assim, você chegar numa biblioteca, você chega numa biblioteca e falar assim, eu quero um livro de psicologia. Qual livro de psicologia você quer? Eu quero um do Freud. Qual livro do Freud você quer? Freud tem vários livros. Então você precisa saber, mesmo quando você chega numa livraria, você precisa saber de forma clara e objetiva o que você quer. Se você chega numa padaria, eu quero um pão. Mas que pão você quer? Eu tenho pão doce, pão assim, pão aquilo, pão com alecrim, pão com isso, pão recheado, joelho, isso. Que pão você quer? Então, com a radiestesia é a mesma coisa. Se você chegar na padaria e pedir um pão, você está sendo muito genérica. Você não está sendo específica. Você precisa falar, eu quero um pão francês. Agora sim, eu posso te entregar o que você quer, porque você me disse que você quer um pão francês. Eu consegui identificar na malha quântica o que você está querendo. E aí eu te entrego a resposta, eu te entrego o que você precisa, tá? Então, a gente precisa sempre, não pode fazer perguntas muito amplas, tá? A gente tem que perguntar de forma muito específica, tá? E, repetindo, a intenção precisa ser um comando claro, direto para o universo. Não pode existir dúvidas na sua pergunta, nem dúvidas, nem confusões, nem desordens no seu campo mental, tá? Porque senão a resposta não vai ser real. Regras básicas para você formular as suas perguntas. Quais são as regras básicas? 1. Mente tranquila. 2. Formular bem as suas perguntas, sempre de maneira clara e objetiva. Caso contrário, como eu falei, o pêndulo não vai oscilar, não vai te responder, não vai dar uma resposta verdadeira, tá? Outra coisa, a pergunta não pode ser múltipla, ou seja, não pode ter mais de uma pergunta na frase. Exemplo, será que eu devo ir trabalhar hoje de calça ou de saia? Pêndulo, eu devo trabalhar hoje de calça ou de saia? É calça ou é saia? Primeiro você pergunta, eu devo trabalhar hoje de calça? Eu devo trabalhar hoje de saia? E aí você coloca a sua intenção. Por quê? Pêndulo, corro o risco de passar frio na rua se eu for trabalhar de saia hoje? Sim. Quantos %? Entende? Então, a sua pergunta precisa ser clara e objetiva, tá? Outra pergunta que você não pode fazer. Será que eu devo comprar ou alugar esse imóvel? Não, primeiro você pergunta se você deve comprar, depois você pergunta se você deve alugar. E depois você mensura os percentuais, tá? Mensura os percentuais. Muito cuidado com a ambiguidade nas perguntas. As perguntas precisam ser claras, tá? Então, regra principal. Para cada pergunta, uma resposta. Não é para fazer várias perguntas de uma vez só para o pêndulo. Para cada pergunta que você faz, você tem uma resposta. E com isso você vai fazendo o seu processo de investigação. Você não vai despejar.
Você não vai ter resposta, você despejar um monte de informação, um monte de pergunta. Você tem que ir uma a uma fazendo as suas perguntas. Por quê? Porque a radiestesia, ela trabalha de uma forma extremamente específica, tá? Sem intenção, não existe trabalho de radiestesia. Formulem bem as suas perguntas sem dualidade. A Jussara está perguntando qual é a melhor posição do braço. O braço, o melhor é que ele fique apoiado, tá? O melhor é que ele fique apoiado. Por quê? Porque quando você apoia o seu braço, você diminui qualquer... Quando eu fico com o braço assim, pode dar algum movimento errado aqui. Quando você está com o braço apoiado, é mais preciso, tá? Então, o melhor é que quando você esteja fazendo as suas perguntas, o braço esteja apoiado. Outra coisa, o seu dedo, ele é como se fosse uma antena. Então, você pode usar muito o seu dedo para fazer as perguntas. Por exemplo, eu não vou ter mão para tudo, mas finge que eu tô apontando para esse cristal, tá? O cristal tá ali na mesa, eu aponto pro cristal, apontando pro cristal, eu tô perguntando: esse cristal, ele pode me ajudar, por exemplo? Esse cristal é perfeito para a ativação do gráfico de prosperidade que eu quero fazer? Ele vai te responder sim ou não, tá? Aquele cristal, aí você pode ir investigando nos seus cristais qual vai ser melhor para você ativar o gráfico de prosperidade ou o gráfico de saúde. Mas seja claro, aponte esse cristal, olhe para ele, tá? Você tem que estar sempre de uma forma muito intencional com a radiestesia, tá? E aí aqui, eu já expliquei isso para vocês e eu tenho que enfatizar uma coisa que é importantíssima. É muito importante a gente ter valores éticos, intenções claras e valores éticos quando a gente pratica a radiestesia, tá? A utilização, ela deve ser sempre para você se melhorar como ser humano, para você evoluir e não você ficar investigando a vida das pessoas, investigando, sabe? A fulana tá namorando o ciclano, a fofoqueira, né? Não é pra isso a radiestesia. Não é pra você ficar investigando os números que vão sair na Mega Sena. Não é pra nada disso. Ela não funciona dessa forma, tá? Tenha consciência de que seu padrão energético, ele vai refletir em tudo à sua volta. Então, se você utiliza a radiestesia com esses princípios antiéticos, imorais, perturbados, isso vai retornar pra você, tá? Então, cuidado para não utilizar a radiestesia repleta de negatividade, sentimento de ódio, de vingança, de manipulação de energia, sentimento de fofoca, de ganância, de ciúmes. Não utilize a radiestesia dessa maneira. Ao invés de você ficar investigando se o seu namorado tá com outra, trabalhe sua autoestima com a radiestesia, faça algo por você, melhore o seu amor próprio, trabalhe a sua energia, a sua vitalidade, seu poder de carisma, ao invés de ficar investigando a vida dele. Utilize a radiestesia para se melhorar. Investigue o que você precisa fazer para brilhar mais, para ser tudo aí o que você nasceu para ser, tá? De modo que você exerça os seus maiores potenciais, os seus maiores talentos, faça aflorar esses talentos, essas virtudes que você tem, tá? Então, utilize a radiestesia com inteligência, com sabedoria, com princípios éticos, porque tudo que você faz, tudo vibra e tudo retorna para você, tá? Essa é a premissa. E agora que eu já te ensinei sobre radiestesia, radiônica, geometria sagrada, pêndulo, agora que eu já te ensinei como formular as intenções, como utilizar o pêndulo, já te ensinei a fazer a sua convenção mental com o pêndulo, estabelecendo sim e não para obter respostas da malha quântica, vamos aos gráficos de radiestesia. Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa aqui. Kennedy tá falando muito bem, Michele, tudo que a humanidade precisa. Exatamente isso, né? A gente precisa de consciência. Na verdade, todas as ferramentas que nos são ofertadas, elas não são positivas nem negativas. O que é positivo ou negativo é a forma como a pessoa escolhe utilizar aquela ferramenta, tá? É sempre assim. Então vamos para os gráficos de radiestesia. Eu vou ensinar para vocês o que são os gráficos de radiestesia. São ferramentas utilizadas para melhorar o nosso bem-estar. E há muito tempo são usados gráficos para
Tem gráfico para tudo, gente. Tem gráfico para proteção espiritual, tem gráfico para harmonização, para equilíbrio, para prosperidade, para limpar a energia. Tem gráfico para tudo. Tem uma infinidade de gráficos que existem, tá? Tem gráfico para saúde, tem gráfico para emagrecer, tem gráfico para ativar o perdão, tem gráfico para harmonizar a chakra, tem gráfico para tudo. Então, os gráficos de radiestesia, eles possuem símbolos, como eu mostrei para vocês aqui no início. E esses símbolos, eles possuem significados, tá? Eles são ondas de forma que emitem uma frequência e uma vibração. E por isso, a gente consegue alterar através dessas ondas. E eles desenvolvem o equilíbrio vibracional a um local e às pessoas. Esses gráficos, eles fazem um trabalho, como eu falei, através de energias de forma, sendo que, conforme o desenho que tem no gráfico, a forma que está no gráfico, tá? Conforme as informações, os arquétipos, tudo que está no gráfico, ele vai, as cores, tudo isso vai influenciar. E você utiliza essas ondas de forma, esses gráficos, dando comandos, colocando intenções, tá? Para a sua energia. E você pode bloquear uma energia, desviar uma energia, ativar um padrão, uma energia. Então, os gráficos, eles são grandes aliados no nosso trabalho de harmonização. São verdadeiros remédios curativos. Você faz floral com os gráficos, gente. Você coloca a energia frequencial e vibracional de um floral que você precise tomar ali, tá? Então, você consegue, às vezes, tirar o efeito colateral de um medicamento utilizando um gráfico. O efeito colateral, você vai lá, antes de tomar, você coloca no gráfico, você ativa para desmaterializar, limpar os efeitos colaterais daquele medicamento em você. Você pode trabalhar para tudo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco mais dos gráficos. Eu vou explicar um pouco como é que funciona a classificação dos gráficos e as suas finalidades, tá? A gente tem gráficos que são protetores, que eles têm a função de proteger ambientes, pessoas, ambientes, veículos, objetos, residências, pets, o que mais que quer que seja. Eles têm funções de proteger, tá? Então a gente tem gráficos protetores. A gente tem outros gráficos que são gráficos materializadores, que ele tem a função de materializar intenções, desejos, pedidos, emprego, compra e venda de alguma coisa, renda mensal, essas coisas. A gente tem gráficos que são de limpeza, que eles têm a função de limpar energias negativas nas pessoas, nos ambientes, nos objetos, tá? E a gente tem os gráficos que são potencializadores, que tem o quê? A função de potencializar energias, como por exemplo, potencializar um testemunho, potencializar um remédio, ativar um floral. Então, você pode potencializar. Então, tem gráficos que são potencializadores e temos os gráficos que são emissores, que eles têm a função de emitir uma energia, tá? Então, essas são as classificações. E para cada classificação dessa vai ter uma infinidade de gráficos, tá? Através dos gráficos, utilizando técnicas de radiestesia e de radiônica, a gente pode enviar energias positivas para corrigir desequilíbrios energéticos. A gente pode acelerar a recuperação física, pós-operatória, qualquer coisa, purificar o ambiente, facilitar um processo de meditação, conexão com o eu superior, fortalecer a união de um grupo, de um casal, abrir caminhos para um novo emprego, para uma nova oportunidade. Você pode neutralizar energias negativas, neutralizar magias, chips, implantes. Você pode ativar proteção, devolver o equilíbrio, afastar energias negativas, catalisar energias positivas. Você pode acelerar curas, eliminar vibrações indesejadas e muito, muito, muito mais. Meu amor, o seu grau de conhecimento é que é o limite para trabalhar com os gráficos de radiestesia. Por isso que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente consegue ver e perceber as infinitas possibilidades que a gente pode fazer com os gráficos de radiestesia. Minha boca tá seca. Vamos lá. Como preparar e usar os gráficos? Eu vou explicar isso para vocês. Vou fazer uma demonstração rápida, mas que vai ajudar muitos de vocês a entender os processos, tá? Como escolher e preparar para você começar a usar os gráficos. No centro de um gráfico, a gente utiliza um testemunho. Ah, eu não peguei um papelzinho. Deixa eu pegar aqui um papelzinho. Um testemunho. Aqui, peguei um papelzinho.
Nesse papelzinho, você vai escrever o testemunho, tá? Existem várias formas de testemunho. Você pode escrever o testemunho, seu nome, sua data de nascimento, por exemplo, é um testemunho, tá? Você pode utilizar um fio de cabelo, você pode utilizar uma fotinho, você pode utilizar um pedaço de unha, que é o DNA da pessoa, tá? São alguns exemplos. Eu uso muito o papelzinho, tá? Esse aqui é o que eu basicamente uso, é o papel. Então, você vai usar algo que simbolize aí fortemente a pessoa. Você pode escrever o nome completo da pessoa e a data de nascimento, que já simboliza fortemente a pessoa. E quando você escreve o testemunho, ele precisa sempre ser escrito a lápis, ele não pode ser escrito a caneta, tá? Por quê? Porque o lápis ou a lapiseira, não importa. O grafite, ele é um condutor de energia, tá? Então deve ser escrito num papel branco, limpo, tá? Limpo que eu digo sem rasura, sem nada disso. Escreve num papel, a lápis ou lapiseira, tá? E aí, na placa, no gráfico de radiestesia, você vai colocar esse testemunho da pessoa. Então, você pega o gráfico e você vai colocar o testemunho da pessoa. Você pode colocar um cristal em cima, tá? E essa pessoa ela vai estar sendo trabalhada nesse gráfico. Lógico, cada gráfico tem uma função, então você tem que saber o que a pessoa quer, qual é a intenção da pessoa, escolher os gráficos que são compatíveis com aquilo, para que você possa ativar aquela energia. Seja numa pessoa, num imóvel, numa residência, numa loja, num escritório, num pet, não importa. O que você quiser trabalhar, dá para trabalhar. E você vai escolher de acordo com o poder que cada gráfico tem, tá? Precisa existir um consenso entre o objetivo de trabalho daquela placa, daquele gráfico, com o objetivo que você está pedindo. Você não pode pedir, por exemplo, limpar os meus 7 chakras, por exemplo. Limpar os meus 7 chakras. E você pegar um gráfico que não tem nada a ver com isso. Não é um gráfico de limpeza, não é um gráfico disso. Então, não faz sentido, tá? Então, você pode colocar um cristal de ponta em cima ou outros cristais de outras formas, não importa. Se eu vou trabalhar uma limpeza, eu posso utilizar tanto esse cristal de ponta, como eu posso utilizar uma ametista, uma selenita, que são cristais de limpeza, tá? E assim, você vai começar a colocar o testemunho em cima e programar o seu gráfico. Você ativa o gráfico assim, ó, girando o pêndulo, esperando ele ajustar, intencionando mentalmente o seu objetivo para você ativar o gráfico, tá? Então, para pedidos de prosperidade, você pode usar, por exemplo, um citrino, uma pirita, isso aqui é um quartzo rutilado. O que é o rutilado? Ele tem fios dourados dentro, tá? Fios de ouro dentro. Então, são pedras que conversam com a prosperidade. Para pedidos de saúde, você pode utilizar quartzo verde, aventurina verde. São pedidos de saúde, porque o verde ele conversa com a energia de cura. Para pedidos de harmonização, você pode utilizar um quartzo rosa, uma florita, tá? Então, você sempre vai partir de um princípio da lógica. Ah, mas eu não sei. Então, você precisa estudar os cristais, tá? Para você entender o que cada um serve e funciona. E aí eu vou ensinar aqui um passo a passo para você aprender a programar um gráfico, tá? Existem gráficos que são praticamente obrigatórios, todo radiestesista precisa ter, tá? Todo radiestesista precisa ter, por quê? Porque eles vão ajudar a preparar o testemunho. Não basta eu ter um objetivo, vamos supor que eu quero... deixa eu pegar aqui um gráfico aqui. Vamos supor que eu quero ativar a prosperidade aqui nesse gráfico. Eu quero ativar a prosperidade no turbilhão aqui da riqueza. Não é só eu botar o testemunho em cima do turbilhão da riqueza, pegar o pêndulo, ativar e foi. Não, não é assim. Existe um preparo até você chegar nesse gráfico. E é esse preparo que eu vou te ensinar a fazer agora. São gráficos que são obrigatórios você ter. O primeiro, deixa eu ver se eu separei aqui. Ele não tá aqui, mas ó. O primeiro é o desimpregnador, tá? É um gráfico igual a esse, só que no centro ele é branco. O desimpregnador é um gráfico obrigatório para todo radiestesista. Ele é um gráfico que vai preparar o seu testemunho. Ele vai limpar e vai desimpregnar todas as energias que estão concentradas em você e no seu testemunho,
tá? Ou no local, ou no ambiente. Então, você vai pegar o mesmo testemunho que você escreveu. Vamos supor que você queira prosperidade. Prosperidade, abundância e dinheiro imediato. Um exemplo. É esse mesmo testemunho que você vai preparar. O mesmo testemunho que você vai colocar em todos os grafos. Então, você vai fazer o quê? Primeiro, você vai desimpregnar essa energia. Esse gráfico ele é altamente eficaz contra energias que vêm de inveja, de ódio, de rancor, de vingança, de raiva, assim como negatividades em geral que possam ter sido produzidas ou enviadas para a pessoa ou ambiente, tá? Esse aqui, gente, é o desimpregnador violeta. Eu não estou com o desimpregnador comum aqui. Eu não sei onde ele foi parar, ele deve ter andado por aí. Eu tinha separado, mas ele agora sumiu. Enfim, ele é igual a esse, só que no centro ele é branco. O desimpregnador é um gráfico que existe e que é super utilizado pelos radiestesistas. Quando você utiliza o desimpregnador simples, o seu testemunho ele deve ficar aqui em cima aproximadamente uns 30, 40 minutos para desimpregnar a energia, tá? Eu desenvolvi esse gráfico. Esse aqui é um gráfico exclusivo meu, que é o desimpregnador violeta, que ele trabalha tanto com a frequência do próprio gráfico, que é o desimpregnador, como a frequência da energia violeta que transmuta, dissipa rapidamente. Então, esse gráfico ele é muito mais efetivo, eu já fiz diversas medições e ele acelera o processo do trabalho cerca de 70%. Então, ele vai ficar aqui, o que ficaria no outro às vezes 40 minutos, aqui ele vai ficar 15, 20 minutos no máximo, tá? E o testemunho já vai estar pronto com as energias limpas para ir para o próximo gráfico. Então, vamos lá. Coloquei aqui intencionando o quê? Aqui a gente falou que era prosperidade como exemplo. Prosperidade, abundância e dinheiro imediato. Aí você vai, ativa o gráfico, tá? Ah, Michele, mas como é que eu vou saber quanto tempo vai ficar ali? Você pode pegar o biômetro, que é o relógio radiestésico. Quantos minutos esse testemunho deverá ficar no desimpregnador? Esse testemunho, você aponta, deverá ficar no... Peraí que eu tô sem óculos, eu não vou enxergar aqui. Vamos lá. Para preparar todo o trabalho que eu estou fazendo. Quantos minutos? Peraí, deixa eu ir para a coisa dos minutos. 15 minutos. Então eu deixo ele 15 minutos aqui, cronômetro no relógio, 15 minutos depois eu tiro ele desse gráfico. Quando ele sai desse gráfico, ele vai para o próximo gráfico. Isso é obrigatório, tá, gente? Qual é o próximo gráfico? O próximo gráfico é o decágono ou o decágono duplo. O decágono simples é só um decágono. O decágono duplo são 2 decágonos, tá? O que é o gráfico decágono? Quando você tirar do desimpregnador, você vai pegar e vai colocar no decágono, tá? O decágono, ele é um gráfico potencializador. Ele vai potencializar. A forma do 10, ela é potencializadora. Essa forma fechada, tá? Do decágono com 10, ela é uma forma potencializadora. Nesse gráfico, você potencializa tudo que você quer. Nesse caso aqui dessa programação, a gente vai utilizar para quê? Para ela trazer energia e força para o testemunho, tá? Por quê? Porque ele vai potencializar e trazer a energia da pessoa para esse testemunho. Esse gráfico é essencial para o radiestesista, tá? Quando você escreve um testemunho, eu escrevi aqui um testemunho. A energia da pessoa, ela demora 48 horas para chegar aqui nesse papel. Quando você utiliza o gráfico, o decágono, ela demora 30 a 40 minutos para chegar aqui. Então você está puxando a energia, potencializando a energia da pessoa para o trabalho que você vai fazer, tá? O decágono duplo, ele é mais potente do que o decágono simples. Então, esse tempo ele pode reduzir. Você pode ativar, aí depois você foi lá, colocou, pulou do outro gráfico para cá, ativa. Quando o pêndulo ajusta, tá ativado. Passou lá o tempo, vamos supor que você mediu no relógio. Quantos minutos eu preciso deixar no decágono duplo para que o meu testemunho seja imantado com a energia do trabalho, tá? Com a energia da pessoa? Quantos minutos? 20 minutos, porque esse é o duplo. Porque se fosse o simples era mais tempo. E aí você deixa lá 20 minutos. Passou 20 minutos, vai para o terceiro gráfico. Isso é obrigatório, tá, gente? Qual é o terceiro gráfico?
O terceiro gráfico. Peraí que não levanta. Ai, meu Deus. Minha unha não tá levantando. Levantou. O terceiro gráfico é o diafragma. Pode ser esse e podem ser outros gráficos, tá? Eu trago esse porque esse aqui é o mais usual de todos, tá? Esse aqui você usa também para muitas coisas, ele acaba sendo um gráfico bem coringa. Você pode utilizar esse aqui também, ó, que é o harmonia. Você também pode utilizar, porque eles são gráficos que vão harmonizar a energia, tá? Então, pegou o diafragma, pegou o seu mesmo testemunho, coloca em cima do diafragma. Esse é o diafragma 2, tá? São gráficos que harmonizam e ele vai harmonizar a energia do que você, da sua intenção, do seu testemunho. Então você vai lá, ativa no diafragma e pá, pum, ok? Ativou, vai no relógio, pergunta pro relógio: quantos minutos o meu testemunho com essa intenção deverá ficar no gráfico de diafragma 2 para harmonizar toda a energia do testemunho? Aí ele deu aqui, peraí que eu não enxergo, 35 minutos. Então você vai deixar 35 minutos ali, que é o tempo que ele precisa, tá? Geralmente, como eu falei, 40 minutos geralmente é o máximo, tá? Mas dependendo da situação, tem casos às vezes que estão bem carregados e precisa de um pouco mais de tempo, tá? Então ele vai ficar ali 35 minutos e aí quando você tirar dele, você vai colocar finalmente no gráfico que você quer trabalhar. Como a gente brincou aqui, fez um exemplo dizendo que era um pedido de prosperidade, você pode pegar esse gráfico que foi desenvolvido por mim, que é o turbilhão da riqueza. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois. Você pode utilizar também, deixa eu pegar um outro gráfico aqui, que eu gosto muito, que é esse aqui, é o desembaraçador material, um gráfico que existe, esse não é meu, não é da minha autoria, mas ele é um gráfico muito bom para prosperidade, ele é bom para muita coisa, tá? Ele é um desembaraçador material, então ele desembaraça situações que estão enroladas, às vezes processos na justiça, coisas assim. Você coloca no gráfico, bota o cristalzinho em cima. Ah, como é um gráfico de prosperidade, eu posso de repente utilizar outros cristais também, se eu desejar. Ó, posso botar vários, tá? É com você. E aí você vai, posiciona o seu gráfico. Olha, gráficos que são giratórios assim, são redondos, eles não têm uma posição correta. Esse tem uma posição correta. Essa parte de cima, ela precisa ficar virada para o norte, tá? Você precisa ver com uma bússola aonde fica o norte. E aí você vai direcionar para o norte, vai colocar e vai ativar. Ativou, o que você vai fazer aqui? Quanto tempo? Aqui tem uma bolinha que é minutos, horas e dias, tá? Quanto tempo esse gráfico deverá ficar montado para o meu objetivo? São minutos, horas ou dias? Aí eu tô perguntando, aí ele vai me direcionar. São minutos, horas ou dias? Ó, dias. Aí, ó, já sei que são dias. Aí eu pergunto, quantos dias? Aí ele tá dando aqui 13 dias. Então eu deixo 13 dias ali montado. Diariamente você pode chegar lá com o seu pêndulo e dar uma ativada na energia. Movimentar a energia de forma ali, movimentar a sua intenção, intencionar, ativar o cristal, ativar o gráfico. Diariamente você vai lá, espera o pêndulo ajustar. Diariamente você vai lá e carrega a sua intenção, tá? Passados 13 dias, desmonta, espera uns dias e se você quiser você pode montar novamente, tá? Então, é assim que você vai utilizando. Por exemplo, vamos supor que o pedido não fosse de prosperidade, o pedido fosse que tivesse no gráfico a intenção de harmonizar o seu relacionamento com os seus filhos. Você pega o harmonia, essa bolinha é pro norte, é de cima, é escuro. Você pega o harmonia, coloca lá, tá? Mesma coisa, ativa, verifica quantas horas, quantos dias precisa ficar montado, diariamente vai lá. Ah, eu quero, como é para harmonizar minha família, eu quero colocar um quartzo rosa, coloca um quartzo rosa. Ai, mas a gente tá tendo tanta briga, coloca também uma ametista para transmutar um pouco aquilo, tá? Então, assim você vai trabalhando. Ah, eu quero trabalhar para elevar minha vibração, alta frequência.
Esse é um gráfico que foi criado... Gente, esse aqui é um dos melhores gráficos que eu já criei, tá? Eu tenho 3 ou 4 que são os meus favoritos. Esse aqui é muito top. Ele é alta frequência, alta vibração, para você elevar a sua energia, elevar a sua alegria, elevar a sua força interior, sua radiância. Cara, esse gráfico é muito bom. Então, assim, e você dessa forma, você começa a trabalhar a sua energia, trabalhar a energia da sua casa. É fácil, gente. É fácil. Quando você aprende depois, ó, é igual andar de bicicleta. Então, utilize cristais, você pode... o gráfico que você faz floral é esse aqui, decágono duplo. Você ativa florais, pega um vidrinho, bota uma água ali, ó, bota uma água, um copinho com água em cima dele, de vidro. Você ativa uma energia floral. Você pode ativar também, ativo essa água com energias curativas para a saúde, amor, paz, dá aquela água, benze aquela água ali, ó. Amor, paz, dá pra todo mundo da casa tomar, sabe? E assim você vai indo. Qual é o céu pro radiestesista? O céu pro radiestesista é o nível de consciência que ele tá e a quantidade de informação e de aprendizado que ele tem. Não existem limites quando você utiliza o seu conhecimento que você já tem, que você tá adquirindo todos os dias, aliados à radiestesia e à radiônica. Faz sentido isso para vocês? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Se seu objetivo é de prosperidade, você vai fazer essa ordem e depois você ativar gráficos que têm relação com a prosperidade. Se é de relacionamento, você vai ativar, vai fazer essa ordem, no final a mesma coisa. Se é para saúde, perdão. Cadê o perdão? Tem um gráfico aqui de perdão, deixa eu mostrar para vocês. Perdão. Ele tem o Ho'oponopono dentro dele. É um turbilhão. O turbilhão, ele potencializa a energia. Ele acelera energia de perdão. Isso é ótimo para trabalhar em brigas, conflitos. Você pode utilizar, por exemplo, utilizou todo esse protocolo que é harmonizar, mas você quer trabalhar o perdão. Você bota no perdão e depois você passa para a harmonia. Você pode trabalhar assim, tá? Você pode utilizar outros gráficos. Então, tudo... e tem também aqui, ó, o cubo de Metatron ascensional. Cadê? Esse aqui é o cubo de... Existe o cubo de Metatron. Esse aqui é o ascensional, que foi desenvolvido por mim, onde tem informações e frequências em hertz aqui. Pra quê? Tudo isso aqui potencializa. Ainda coloquei os círculos em volta para trazer proteção, concentrar ainda mais energia. Ele é um ótimo gráfico para elevar a vibração. Para organizar, harmonizar também, tá? É ótimo para você também fazer a água, colocar a água aqui em cima e você beber. Essa água energizada, uma água irradiada com energias, entende? Tem também, ó, um gráfico poderosíssimo, esse também foi desenvolvido por mim. Esse aqui é o gráfico blindagem do Altíssimo. É um gráfico que tem a energia dos 11 círculos, a energia dos 11 arcanjos e o símbolo do Sagrado Coração de Jesus. Aqui, subliminarmente, tem informações de exorcismo. O credo, o Santo Rosário. Que isso aqui, o espírito obsessor detesta. Você coloca o seu... Vai viajar? Coloca o seu nome aqui da sua família. Bota uma turmalina negra em cima. É assim que a gente vai trabalhando. Então, você pode utilizar tudo. Um gráfico ótimo para limpar chip, implante, magia, triturar crenças limitantes. É o triturador violeta. Também trabalha na frequência do raio violeta. Já existe o triturador. Eu desenvolvi o triturador violeta, que ele acelera todo o processo. É muito mais rápido e você ainda transmuta. Você não só limpa, como você transmuta. É mais rápido, você pode triturar células doentes, eliminadores, triturar sua tristeza, triturar suas brigas, triturar sua pobreza, sua escassez. Tem que colocar a palavra negativa, porque ele vai dizimar aquela energia. Você não pode triturar o seu amor, sua harmonia. Você tem que triturar tudo de ruim que existe. Crenças limitantes. Você vai dissolvendo as energias, você vai aniquilando esses processos psíquicos negativos. Vai aniquilando magia, implante, forma pensamento, mágoa, irritação, ansiedade. O céu é o limite, meu bem. Tá? Então aqui são algumas opções de gráficos para vocês trabalharem. Ai, minha boca. São algumas opções de gráficos para vocês trabalharem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Cíntia, que também é minha aluna, tá falando que tem alguns desses gráficos e é maravilhoso mesmo. Ativa todos os dias a blindagem do Altíssimo. É poderoso. A blindagem do Altíssimo é bem poderosa, gente. É bem poderosa. E quem já usa MMD pode associar também
o uso dos gráficos, tá, gente? Então, aqui o Kennedy está perguntando como conseguimos esses gráficos. Vou falar isso agora. Gente, eu apresentei todo esse conteúdo para vocês gratuitamente. Isso aqui é um conhecimento básico para todo mundo que quer operar radiestesia, tá? Com um propósito. Mostrar quanto esse trabalho pode realmente transformar a sua vida de maneira profunda, duradoura, onde você pode já ir trabalhando a sua energia. A gente sabe o que é mais importante, é quando a gente aprende sobre energia e a gente pode trabalhar nas nossas próprias energias sem depender de ninguém. Hoje, nós estamos aqui para algo que é muito especial. Essa live, ela é exclusiva para quem se inscreveu para participar. E por isso, o que eu vou revelar agora é uma oportunidade que não está aberta ao público em geral, tá? A gente fez essa chamada em grupos específicos. Eu fiz pouquíssima divulgação disso. É para pouquíssimas pessoas, tá? Não é para todo mundo que eu tô passando aqui. Aliás, muitas pessoas nem sabem que isso aqui existe. Nem sabem que isso existe. A maioria, nem mesmo muitos dos meus alunos da formação da Mesa Merkabah, às vezes não sabem. E não é porque eles não são importantes, não é isso. Pelo contrário, eles são importantíssimos. Eu honro eles imensamente, com toda a minha atenção, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respaldo. Então, assim, entendam. Os meus alunos da Mesa Merkabah, que ingressaram nessa última turma da Mesa Merkabah, eles estão com um outro foco agora. O foco deles agora, eles estão focados em um caminho específico, que é aprofundar no método da Mesa Merkabah Divino. Então, é isso que eles precisam olhar agora, tá? Então, eles são importantíssimos para mim. Só que agora eu tô focando em outras pessoas. Em vocês que estão aqui. Em vocês que quiseram participar disso aqui. Então, eu trouxe hoje algo que vem a atender a muitos pedidos. Gente, vocês acham que eu tenho olhos e tenho ouvidos? A minha equipe tem olhos e tem ouvidos. A gente quer saber o que vocês estão dizendo. A gente quer saber o que vocês estão buscando. E a partir disso, eu tenho como criar algo para vocês. Então, o que eu trouxe hoje é algo que vem atender aí a muitos pedidos que nós estamos recebendo. E foi pensado especialmente para vocês que querem começar uma jornada de transformação, mas que, por algum motivo, não conseguiram entrar na última turma da formação da MMD. Aí deixa eu explicar o que acontece. A formação da MMD já existe há muitos anos. E toda vez que a gente abre a inscrição para uma nova turma, sempre acontece, claro, acontece. Algumas pessoas que por algum motivo, seja financeiro ou seja qualquer outro, não conseguiram entrar. Muitas não conseguem entrar às vezes por questões financeiras, tá? E isso é totalmente normal. Muitas dessas pessoas que não conseguiram entrar na formação da MMD por questões financeiras, entraram em contato comigo, com a minha equipe. Elas entram sempre em contato de uma forma de se organizar para tentar participar de uma próxima turma. E falar, não, na próxima turma eu vou entrar, na próxima eu vou, Michele, vou me organizar aqui, na próxima eu consigo. E eles também me pedem muitas vezes, e pedem para minha equipe, às vezes algo que seja mais acessível. E às vezes falam assim para mim, Michele, não tem como você criar um curso mais enxuto, algo que seja mais acessível financeiramente, mas que ao mesmo tempo me permita começar a minha jornada como terapeuta de mim mesma? Muita gente me pede isso. Muita gente ao longo desse último mês pediu isso para minha equipe. E a gente tá ouvindo vocês. E eu, por um bom tempo, eu não tinha planos, tá, de fazer algo assim, como o que eu vou falar para vocês hoje. A formação da MMD, da Mesa Merkabah Divino, ela é muito completa. Ela é uma formação, ela é bem completa. Ela traz tudo que uma pessoa precisa saber para realmente dominar a Mesa Merkabah Divino e outras técnicas. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito intuitiva. E eu acredito
fielmente no fluxo das energias. E um dia, de repente, eu comecei a pensar, canalizar aí informações para dar um upgrade nos gráficos. Isso aconteceu há um tempo atrás. Para eu dar um upgrade nos gráficos de radiestesia, assim como aconteceu de eu canalizar novos gráficos. Os gráficos que eu canalizei são esses aqui, ó. Canalizei novos gráficos. Eu canalizei muitos gráficos. Muitos gráficos. Tem mais aqui, ó. Tem vários gráficos. Esse aqui também, ó. Então, nesse momento de intuição, de receber as informações, que eu canalizei essas informações e trouxe para a materialidade, tornando viável esses gráficos, que são super potentes. O que eu fiz? Eu resolvi montar um curso de gráficos canalizados e que são completamente exclusivos. E aí, meu bem, a magia aconteceu. É claro que não tem só... Vou explicar melhor para vocês. A magia toda aconteceu. Então, chegou um treinamento específico de radiestesia terapêutica associado ao uso dos gráficos. Entenda que não são só os meus gráficos. Tem gráficos que eu acho extremamente importantes e que existem. Por exemplo, a harmonia. Por exemplo, o desembaraçador material. Por exemplo, o diafragma 2. São gráficos que já existem, decágono duplo, e que são extremamente importantes. Então, o que eu fiz? Eu aliei tudo isso. Criei um curso acessível, profundo, com passo a passo, através dos gráficos, para que você possa trabalhar sua prosperidade, sua harmonização, sua alta frequência, sua blindagem energética. Tem gráfico para emagrecer, tem gráfico para várias coisas. E foi aí que a ideia surgiu, de fazer algo ainda melhor. Não apenas um, mas 2 treinamentos incríveis pelo preço de um. Eu tô ouvindo vocês, gente. Eu não quero entregar pouca coisa pra ninguém. Eu gosto de entregar muita coisa, que nem eu fiz nessa live. Eu gosto de entregar muita coisa. Então, a ideia grandiosa surgiu, onde eu vou te entregar 2 treinamentos pelo preço de um, num valor que é totalmente acessível pra você. Entendeu o que eu tô te falando? Entendeu o que eu tô te falando? Entendeu? 2 treinamentos pelo preço de um, totalmente acessível para que você possa começar a trabalhar a sua energia, elevar a sua vibração, melhorar a sua vida. E se você está em busca de começar essa jornada de transformação pessoal, transformação espiritual, fica comigo agora até o final, porque isso vai ser fundamental para você entender o que eu estou te oferecendo aqui. Eu vou explicar o que você vai encontrar em cada um desses 2 treinamentos que eu tô te oferecendo. E aí você vai perceber, quando eu te explicar esses 2 treinamentos, você vai perceber que não são apenas 2 treinamentos, mas são muito mais. Então presta bem atenção, porque você pode estar tendo um enorme benefício, uma enorme vantagem aqui no dia de hoje, tá? Eu vou explicar o que você vai encontrar em um desses treinamentos primeiramente, tá? E é claro, eu vou abrir inscrições com vagas limitadas para essa condição única e exclusiva que eu tô te ofertando aqui hoje. Então presta bem atenção a partir de agora. Não faça mais nada a não ser prestar atenção no que eu estou te dizendo aqui, para que você entenda na integralidade de tudo. Vamos falar primeiro do primeiro treinamento. O primeiro treinamento se chama Comunidade Despertar, by Michelle Gil. É minha comunidade. Essa comunidade, ela é a solução ideal para quem busca transformação contínua, evolução espiritual, autoconhecimento profundo. E aí eu te falo, nada vai mudar se você não mudar. Sua vida vai continuar a mesma se você não mudar agora. Tá entendendo? E na comunidade Despertar, você vai ter acesso a uma metodologia contínua. Presta atenção, contínua, ininterrupta, contínua. O que significa isso? Aula toda hora. Essa metodologia contínua realmente faz diferença. Com aulas semanais, você vai ter aulas semanais focadas em resolver problemas específicos
que você esteja passando, onde você vai ter ferramentas e o suporte necessário para que você se torne a sua melhor versão. E o que torna essa comunidade Despertar algo realmente incrível? Aqui, nessa comunidade, você não está sozinho. Essa é a premissa. Você vai ter o suporte de uma comunidade vibrante, composta por pessoas como você, que se reúnem todos os dias para tirar dúvidas, compartilhar conhecimento, apoiar umas às outras na jornada do despertar. A comunidade é um ambiente acolhedor, motivador, onde cada membro se compromete com o seu próprio crescimento e com o crescimento dos outros que estão envolvidos nessa comunidade. É muito importante a gente estar se relacionando, estar em contato com pessoas que estão na mesma vibe que nós estamos, para que a sua energia não despenque, para que você comece a elevar. O caminho é para frente, o caminho é para cima. Quando você se conecta com pessoas que estão no mesmo propósito que você, a sua energia se eleva. Então imagina agora aqui. Imagina comigo. Você fazer parte de uma comunidade com pessoas comuns, iguais a você, que têm os mesmos objetivos de aprender, de crescer e que começam a alcançar resultados incríveis todo o seu processo de despertar e no seu processo do dia a dia. Cada aula semanal, as aulas são semanais, em cada aula semanal é uma oportunidade única para você melhorar continuamente, aprender novas técnicas, ter novos conhecimentos e se conectar ainda mais profundamente com a sua espiritualidade. E por isso, eu te apresento um ambiente que você será bem-vindo. Você não será diferente, como às vezes você é na família, no seu ambiente de amigos. Você vai ser uma pessoa muito bem-vinda para despertar a sua melhor versão. Dentro da comunidade Despertar, você vai encontrar o apoio, o conhecimento e a inspiração para começar a transformar a sua vida de dentro para fora. A mudança, ela precisa ser interior primeiro, para depois se refletir no exterior, tá? É uma comunidade onde você vai poder se relacionar com cada pessoa que esteja passando pelo mesmo problema que o seu e que esteja buscando evolução. É uma comunidade que não vai deixar para trás ninguém, porque cada um vai segurar a mão do outro. Ninguém vai deixar ninguém frustrado, ninguém paralisado, ninguém estagnado. E essa união, ela é tão importante e ela é muito maior do que todos os ensinamentos que eu possa te passar. Essa união é uma luta por algo maior, onde você estará em um ambiente propício para expandir a sua consciência e entrar nessa jornada de despertar. Tá, e aí você deve estar se perguntando assim, tá, Michele, me explica mais sobre essa comunidade Despertar, porque aqui você me explicou todo um contexto, mas eu quero entender mais profundamente essa comunidade Despertar. Então presta atenção que eu vou te explicar. Serão aulas semanais, ou seja, você vai ter uma melhoria contínua. Toda semana você vai ter acesso a aulas novas, focadas em resolver problemas específicos que você precisa resolver para alcançar o despertar mais profundo e para estreitar os laços com a espiritualidade. Os temas, eles são variados, são múltiplos temas, porque esse assunto, energia e espiritualidade, é um tema super complexo. Então os temas eles são variados, eles abrangem tópicos como limpeza energética, abertura de caminhos, expansão de consciência, técnicas para você melhorar, se aprimorar, parar de procrastinar no seu dia a dia, onde você vai ter crescimento e evolução. Eu vou te passar ensinamentos secretos, muito antigos, entre outras coisas. As aulas elas são apresentadas em formato de vídeo gravado, permitindo que você assista no seu próprio ritmo e veja quantas vezes você quiser. E muitas aulas, elas vêm acompanhadas de materiais complementares, PDFs, slides, exercícios práticos para você reforçar o aprendizado e despertar tudo de melhor que você tem em você. Então esse é um ponto, aulas semanais que eu te expliquei. Segundo ponto, existe uma comunidade de alunos. A comunidade ela é hospedada em uma plataforma online, intuitiva
e muito fácil de usar. Você vai ter acesso a todos os recursos, todos os conteúdos a partir do seu celular ou do seu computador ou do seu tablet. Lá dentro, cada membro tem um perfil pessoal onde pode compartilhar suas metas, seus desafios, seus progressos, e isso vai facilitando a criação também de conexão entre os membros e, claro, serve como uma motivação intensa também. Então esse é o ponto 2. Ponto 1, qual é? Aulas semanais. Ponto 2, comunidade. Ponto 3, bônus de treinamentos incluídos. Por isso que eu tô te falando que eu falei inicialmente que eram duas situações pelo preço de uma, e agora você vai ver que são muito mais pelo preço de uma, tá? Dentro da comunidade, você já tem alguns bônus incluídos. Quais são esses bônus? Então, além das aulas semanais, você vai ter acesso a alguns dos meus treinamentos. Quais são esses meus treinamentos? Treinamento 1, mestrado Sintonização e Canalização do Arcanjo Miguel, que é um curso transformador destinado a pessoas que desejam iniciar os seus estudos espiritualistas e aprimorar suas habilidades. Esse treinamento ele oferece uma conexão direta com a energia de Arcanjo Miguel para que você possa sintonizar isso no seu dia a dia. Segundo treinamento, Reiki Maestria Saint Germain. Gente, o Reiki Maestria Saint Germain é uma formação completa que você vai poder depois iniciar também. O do Arcanjo Miguel você pode iniciar outras pessoas. O Reiki Maestria Saint Germain também. O Reiki Maestria Saint Germain ele foi canalizado por mim e ele atua diretamente nos karmas, nos desequilíbrios, promovendo aí uma profunda transformação e faz uma alquimia da sua energia. Terceiro treinamento que está dentro da comunidade, curso Arquétipos para a Prosperidade e Alquimia para o Sucesso. Os arquétipos, gente, eles são poderosas consciências energéticas e eles podem transformar a sua vida de maneira significativa quando você aprende sobre a energia arquetípica. Esse curso ele oferece um profundo mergulho nos conhecimentos arquetípicos provenientes das grandes escolas de mistérios, tá? Mas ele é muito mais do que isso, tá? Eu amo esse curso. E o quarto curso que está incluído, o quarto treinamento meu que está dentro da comunidade também, é o Raio Dourado do Arcanjo Rafael, que é uma técnica aí poderosa de cura energética conectada ao segundo raio da Grande Fraternidade Branca, que simboliza aí, trazendo uma energia de sabedoria e de cura, porque tem a conexão do Arcanjo Rafael, tá? Então, preste atenção. Dentro da comunidade tem esses 4 treinamentos. Então, você está recebendo a comunidade mais esses 4 cursos completos, tá? Isso é um ponto. E aí, e o segundo treinamento, qual é? Isso tudo que eu te falei é uma coisa só, tá? E o segundo treinamento, qual é? É o treinamento Radiestesia em Ação. É um curso completo que vai te ensinar a usar todos esses gráficos que eu tô te falando. Todos esses, assim, e muito mais que eu te mostrei. Não, todos aqui que eu te mostrei estão nesse treinamento, tá? E você vai aprender a segurar o pêndulo, interpretar os movimentos do pêndulo, vai poder utilizar os gráficos de radiestesia e você vai ter uma série de acesso a uma série de gráficos extremamente poderosos. Quais são eles? Você vai ter acesso a esse relógio radiestésico e outros também, tá? Esse aqui esse aqui foi desenvolvido por mim, tem o Instituto aqui, Merkabah aqui. Você vai ter acesso a esse relógio radiestésico, tem outros relógios radiestésicos lá também. Você vai ter acesso ao desimpregnador e o desimpregnador violeta, as duas opções. Você vai ter acesso ao decágono e ao decágono duplo, tá? Você vai ter acesso a esses gráficos. Você vai ter acesso ao diafragma. Cadê o diafragma? Tô mostrando pra vocês porque é importante. Você vai ter acesso ao diafragma 2, tá? Você vai ter acesso ao triturador violeta, que é o gráfico exclusivo meu. Você vai ter acesso ao cubo de Metatron ascensional. Cadê ele? Ao cubo de Metatron ascensional, tá? Ele tem frequências em hertz aqui, tá? E tem palavras de poder, mantras de poder aqui.
Você vai ter acesso ao meu gráfico exclusivo, alta frequência, para elevar a vibração, tanto dos seus testemunhos, como da sua vida, da sua energia, da sua água, do que você quiser. Alta frequência. Você vai ter acesso também ao gráfico Perdão, que é esse aqui. Ele traz a energia do Ho'oponopono, tá? Isso aqui você pode trabalhar não só o perdão propriamente dito, tá? Mas você pode trabalhar qualquer setor da sua vida, você pode trabalhar nessa energia, tá? Porque ela vai limpar ele vai limpar as memórias. Vamos supor, dos relacionamentos, ele vai limpar as memórias que estão impregnando o relacionamento. Da prosperidade, ele vai limpar as memórias que estão atrapalhando a sua prosperidade. E daí por diante, tá? Então, perdão. Você vai ter acesso também ao gráfico, cadê ele? Emagrecedor, que foi desenvolvido por mim, com os números de Grabovoi. Ele é um gráfico que acelera, rotaciona a energia, potencializa e ainda trabalha com os números de Grabovoi focados para que você possa emagrecer. É claro que o gráfico não trabalha sozinho, tá, gente? Você tem que fazer a sua parte, tá? A gente tem o gráfico, como eu falei, o emagrecedor. A gente tem o gráfico Harmonia, que é esse aqui, que não é exclusivo meu, ele já existe, mas você vai ter acesso a ele. Você vai ter acesso ao gráfico de proteção espiritual, blindagem do Altíssimo, que foi o que a Cíntia disse aqui, que utiliza todos os dias, que ele é um gráfico super poderoso para proteção espiritual, tá? Você vai ter acesso ao gráfico desembaraçador material, que é esse aqui. Você vai ter acesso ao gráfico Turbilhão da Riqueza. Cadê o Turbilhão da Riqueza? Que é esse aqui que eu desenvolvi com frequências em hertz, arquétipos. Arquétipos que você vai aprender. Quando você aprender sobre os arquétipos, você vai entender o que eu usei aqui. Para justamente ativar as energias de prosperidade. E aqui já tem palavras de poder também. Multiplica a prosperidade, progresso e um monte de coisa, tá? E a gente tem também, você vai ter acesso ao gráfico harmonizador dos chakras, para que você possa harmonizar os seus chakras. Se você for menina, você vai aqui. Se você for menino, você vai utilizar essa aqui de forma a harmonizar os seus chakras. E isso eu ensino também. Então fica muito tranquilo, porque tudo você vai aprender. Então são ferramentas que podem ser usadas para harmonizar o ambiente, proteger sua energia, potencializar o fluxo da prosperidade, trabalhar o perdão, a harmonia, mas tudo. Tudo vai ter instruções claras, passo a passo, e você vai ser capaz de usar essas técnicas radiestésicas para trazer mais saúde, mais harmonia, prosperidade para sua vida e para a vida daqueles que você ama. E por que, Michele? Porque é uma oportunidade única. Eu vou te explicar. Porque além de você poder começar a sua jornada de cura sendo terapeuta de si mesmo e dos seus entes queridos, você vai ter uma oportunidade de entrar em 2 treinamentos de muito valor, sendo que, como eu te falei, um deles, na verdade, já são vários, né? Se a gente for somar aqui, ao todo são 4, 5, são 6 ao todo, se a gente for somar aqui, tá? Você vai começar a ser terapeuta de si, dos seus entes queridos, nessa oportunidade única de treinamentos de altíssimo valor pelo preço de um. Viu como eu sou legal? Eu ouço vocês, gente. Eu quero ajudar vocês. Eu sei que muita gente não conseguiu entrar na MMD. Muita gente não conseguiu. E eu não quero que vocês fiquem nesse sentimento de frustração. Eu quero que vocês comecem a trabalhar na energia de vocês. Então, hoje, você pode começar a garantir o acesso de 1 ano nesse combo Comunidade Despertar by Michele Gil, mais o treinamento Radiestesia em Ação por apenas, presta atenção, que nem o McDonald's está valendo isso, tá? 12 vezes de R$ 50,80. 12 vezes. 12 vezes de R$ 50,80 ou R$ 497 à vista. Você ouviu bem? Eu tô te oferecendo um combo Comunidade Despertar, onde tem a Comunidade Despertar, mais 4 treinamentos, sintonização Arcanjo Miguel, raio ouro do Arcanjo Rafael,
curso Arquétipos para Prosperidade e Alquimia, mais o Reiki Saint-Germain, mais o treinamento Radiestesia e Ação, por apenas R$12, 12 vezes de R$50,80, ou R$497 à vista. Fala pra mim aqui, R$50 por mês pra você mudar de vida. Qual é a desculpa que você vai dar pra você agora? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que eu tô te oferecendo? Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz e nunca mais vou fazer algo tão de mão beijada, assim como eu tô fazendo agora. Vocês estão entendendo como isso tudo foi muito criado para os que não conseguiram ingressar na formação da MMD? Então, nunca mais eu vou fazer algo tão assim, tão especial, tão completo e tão de mão beijada. Então eu tô te fazendo isso para quê? Para que você realmente dê uma guinada na sua vida, ainda em 2024. A gente tá em setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 3 meses e uns dias para o ano acabar. Ainda tem solução. Você vai deixar mais um ano pro saco? Mais um ano vai passar? Porque você não pode investir R$50? Porque você não quer? Porque você tá com preguiça? Pelo amor de Deus, né, gente? As vagas, aí eu vou te dizer, as vagas são limitadas e para você garantir, vou te explicar como é que você vai fazer. Você deve estar se perguntando, como é que eu faço para garantir minha vaga? Para você garantir a sua vaga, o que você tem que fazer? Você tem que ir agora no link da minha bio, preencher os seus dados e garantir a sua vaga antes que se encerrem. Eu separei pouquíssimas vagas para essa oportunidade única de agora. E corre lá, antes que você fique sem essa oportunidade. O link já está na bio, corre lá agora para garantir essa condição. E eu espero que vocês tenham gostado dessa oportunidade, eu espero que vocês tenham gostado dessa live de conhecimento associada a essa grandiosíssima preciosidade e oportunidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu aguardo todos vocês dentro desses 2 treinamentos valiosíssimos por um preço super acessível, e essa é a oportunidade que você está tendo de mudar a sua vida ainda em 2024. É isso, gente. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Entendam que foi realmente bem restrito para quem realmente quer mudar de vida. Eu sei que você que não entrou na MMD, você quer mudar de vida e a sua hora chegou, porque eu pensei em você. Eu pensei em você e fiz isso para você. Corre lá. Gratidão, chuvas de bênçãos para todos nós. Beijo!